Bom dia, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês o conteúdo de derivada, certo? É um conteúdo simples, porém que requer muita atenção, pois tem muitas fórmulas para ser aplicado dentro de derivada. Aqui, nesse primeiro momento, eu trouxe apenas a derivada simples, que é simplesmente derivar, não tem que aplicar fórmula alguma. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês as fórmulas que podem ser aplicadas, algumas das fórmulas, certo? Então, derivada significa diminuir o expoente, a gente vai cair um expoente, só que somente quando tem x, certo? Então, por exemplo, aqui, a função de x, né, igual a 10. Quando a gente fala de derivada, temos que colocar f' de x. Esse linha representa a derivada. Só que olha só, aqui eu não tenho nenhum x. Quando eu não tenho x, fica 0. O mesmo, olha, vai ocorrer de cá. Porque eu não tenho x, eu tenho y. Y também 0. Certo? Agora, de cá, olha. F' de x, 14x ao quadrado. O que a gente faz, então, na derivada? O expoente passa multiplicando o número, certo? Na frente do x. E depois a gente subtrai 1. Então, olha só. 2 vezes o 14 é 28x. 2 menos 1, 1. Ou simplesmente 28x, sem o 1. Certo? Olha esse de cá. F' de x é igual. Ó, novamente, passa o 4 multiplicando, subtrai 1. 4 vezes 7, 28x a terceira. Isso, número simples. Agora, e dentro de uma equação? Vai funcionar da mesma forma. F' de x, temos 3x ao quadrado. Então, 2 vai passar multiplicando 3, fica 6x. 2 tirei 1, 1. Agora, olha aqui, 5x. Significa, se não tem nada, significa que tem 1. Então, 1 vezes o 5x, 1 vezes o 5, né? 5. 1 menos 1 é 0. Então, olha, todo e qualquer número que esteja elevado a 0, número, letra, tudo que esteja elevado a 0 é 1, certo? Então, aqui o x, 1 menos 1, que seria o x elevado a 0, seria 1. Então, 1 vezes o 5 é o próprio 5. E o 1 não tem x, então ele já vira 0. E essa aqui é a nossa resposta final, 6x mais 5. A gente continua, se o exercício solicitar, aí ficaria f duas linhas de x, certo? Porque eu estou derivando já a segunda vez. Ficaria, por exemplo, olha, aqui ó, 1 novamente, né? Então, sempre que tiver x a 1, x a primeira, elevado a primeira, a gente sabe que vai ficar 1. Então, é 6 vezes 1, que é 6. E o 5 não tem x, 0. Certo? Mas isso só se ele solicitar. Normalmente, para aqui, ó. Só se solicitar x a segunda, o derivado a segunda, derivado a terceira, certo? Vai depender do exercício. Agora aqui, olha, a gente tem uma fração. F' de x é igual a 12 vezes x elevado a meio. Então, o meio vai passar multiplicando. Então, eu tenho, olha, vou fazer passo a passo. 12 vezes meio. Quem já souber direto simplificar, ótimo. Isso reduz o tempo da execução dos exercícios. Então, meio menos 1. Teríamos que fazer meio menos 1. Que aí a gente sabe que não tem nada embaixo, é 1. Faz o MMC, né? De 2 e 1 é 2. Passa dividindo e depois o resultado multiplicando. Que aí divide fica 1, multiplica fica 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, menos 2. Ficando menos meio. Só que tem uma forma mais rápida da gente fazer isso aqui. Esse é o seguinte.
o número que a gente está multiplicando, a gente já sabe que vai ser base do de cá. E que automaticamente vai multiplicar pelo de cima. Então, a gente faz 2 vezes o 1, fica 2. Certo? Menos 2, no caso aqui, porque está negativo. Então, 1 menos 2, menos 1. Então, temos menos meio. A base também sempre permanece igual. Então, temos menos meio. Certo? Aqui, a gente pode simplificar por 2. Fica 6 e 1. Então, temos final. 6x menos meio. Eu posso deixar esse x negativo? Não, não posso. O que vai acontecer? Quando está negativo, eu tenho que jogar o x para baixo, o denominador. Aí ele fica positivo. E para não deixar ele fração, eu posso jogar ele raiz, que é aquela regra do solzinho. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Certo? É assim que funciona. Isso em fração. Aqui, olha, eu vou explicar bem mais rápido do que aqui. F' de x, porque aqui foi todo detalhado. Agora, como fazer isso de forma mais prática? Eu tenho que passar multiplicando, correto? Olha só quem é a base. A base é que vai ficar embaixo, que provavelmente vai simplificar. Então, olha, 3 e 5. Então, eu já sei que vai simplificar, porque são múltiplos de 3. Então, 3 dividiu por 15, 5. E vezes o 2, então temos 10x. Menos 1, ó, a mesma jogadinha. 3 vezes 1 é o menos 3. 2 menos 3, menos meio de novo. Certo? Aqui a gente já sabe que não pode ficar negativo e também não pode ficar fração, a gente já joga raiz de x. Mas cadê os números? Bom, quando não tem nada é 1. E raiz é sempre quadrada. Se for ao cubo, eu tenho que mostrar, eu teria que colocar 3. Se for a quarta potência, eu tenho que colocar o 4. Agora, quadrado não, pode ficar sem nada. Certo? Então, dessas duas formas, ou faz direto, bem rápido, ou então faz passo a passo para não perder nenhum detalhe. Agora de cá. De cá eu já estou com a conta dentro da raiz. Só que para fazer a derivada eu tenho que tirar da raiz primeiro. Então g de linha de x é igual. Olha só, regra do solzinho. Tá no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra vem para o sol. Então, aqui eu coloquei linha, mas não tem linha não. G de x. Agora sim eu vou fazer a derivada. Então, passei multiplicando. Olha, não tem nada para multiplicar, então não tem como eu simplificar. Então, eu já coloco 1/3. 1/3 menos 1. Multipliquei, menos 3. 1 menos 3, menos 2/3. O que a gente faz com o que está negativo? Joga para baixo. Só que olha só que detalhe. Vou jogar ele para baixo, então ele vai acompanhar o 3. Então seria 3x 2/3. E aqui pode ficar ainda 3 raiz cúbica. Tá vendo? Raiz cúbica, porque é a regra do solzinho, olha. Só para lembrar, 3 está na sombra, foi para o sol. X ao quadrado. E o que está no sol foi para a sombra. Certo? Esses dois aqui são maiores. Vou deixar eles para a próxima aula também para explicar para vocês. Obrigado, pessoal. Não deixem de acompanhar o canal, deixem aquele like e até a próxima.